Olá pessoal, nessa sexta-feira eu vou compartilhar com vocês aqui no canal do YouTube uma aula do módulo de Economia Clínica do curso online de Medicina Baseada em Evidências, que eu acho das mais interessantes e que traz o conceito de custo-oportunidade, que é um conceito que precisa ser incorporado no nosso julgamento clínico e vocês vão entender por quê. Ok, pessoal, vamos ao segundo princípio de microeconomia que deve ser aplicado ao raciocínio clínico. Esse é o princípio de custo de oportunidade, chamado na língua inglesa de opportunity cost. Esse é um termo muito usado em economia e nada usado em medicina. Precisa ser mais usado. E esse é, dentre os princípios básicos, o princípio que eu acho mais interessante de análise econômica. E ele, o que o Opportunity Cost faz é melhorar a nossa percepção em relação ao custo de nossa escolha. Nós temos dificuldade de visualizar e quantificar o custo e nos entusiasmamos muito pelo benefício. Então, o Opportunity Cost, ele mostra de uma maneira mais clara um componente do custo, que é a perda de oportunidade. Então, entendam, Opportunity Cost, ou seja, custo de oportunidade como custo da perda da oportunidade, ok? Então, sempre que a gente faz uma escolha, a gente perde a oportunidade de ter feito a outra escolha, ok? E nem sempre a gente consegue computar isso. Mas se a gente se condiciona a computar o custo de sua escolha ao custo da oportunidade de não ter escolhido a outra escolha, você aprimora a sua análise de custo em relação à alternativa que você optou. Muito bem, vamos dar um exemplo disso, Opportunity Cost. Eu posso estar na dúvida do que eu faço hoje de manhã. Né? Hoje de manhã eu gravo esse vídeo, estudo economia clínica, gasto esse tempo aqui no meu escritório. Hoje de manhã, particularmente, eu vou molhar o meu gramado, que eu estou achando que está um pouco seco, certo? Cuidar um pouco do meu jardim, tá? Eu não vou optar e dizer e afirmar e concluir que uma alternativa é melhor do que a outra, cada uma tem o seu valor, mas eu vou pensar no custo de oportunidade perdida de cada uma dessas alternativas, ok? O custo de oportunidade de eu ter escolhido cuidar de meu jardim hoje de manhã é eu não ter contribuído com a minha missão de educador em medicina. Eu não ter adiantado o meu cronograma na atualização desse curso online, né? Pode ser a perda de oportunidade de não ter tido uma boa ideia no momento que eu estou aqui conversando com vocês através desse vídeo. Então existe um custo. Tá? O custo de eu molhar a grama não é só o custo da água, tá? É o custo que eu perdi não ter feito a outra alternativa, tá? E qual é o custo de eu estar aqui, o custo de oportunidade de eu estar aqui gravando isso? Talvez seja a minha grama morrer, porque está muito seca e amanhã já vai ter outras coisas, eu posso não ter esquecido. Então observe que o custo de eu estar gravando é a probabilidade de minha grama não ficar tão boa, tá? E o custo de eu molhar a grama é a perda de oportunidade de eu estar aqui no meu cronograma de atualização desse curso e etc. Então a gente traz para a visão de custo em relação a tudo que a gente faz uma oportunidade perdida que nem sempre está presente na nossa questão de custo, nos nossos raciocínios de custo. E quando a gente importa isso para a medicina, a gente percebe claramente que custo de oportunidade não está presente no pensamento médico. Por exemplo, eu sou cardiologista e chega uma paciente com de 90 anos, né? Ou de 80 anos, vamos colocar assim, e que ela quer fazer uma cirurgia de catarata e o anestesiologista diz que ela tinha que procurar um cardiologista porque ela já é muito idosa e etc. E ela vai receber algum procedimento ou alguma sedação, por mais superficial que seja. E eu, como cardiologista muito prevenido, eu vou optar
por uma conduta que é fazer, por exemplo, uma cintilografia miocárdica nessa paciente de 90 anos à procura de uma doença arterial coronariana que poderia provocar um infarto no período intraoperatório ou pós-operatório dessa paciente. Ok. Essa é uma conduta, e a fazer isso eu estou pensando no benefício, né? Eu vou diagnosticar, vou tratar, vou prevenir, vou proteger essa paciente. E qual é o custo? Ok? Quando a gente não pensa em custo de oportunidade, a gente vai pensar que o custo é a radiação que a paciente vai receber da cintilografia, ou o custo pode ser procedimentos que advêm disso aí, né? Realmente eu posso detectar lá uma cintilografia positiva e fazer um cateterismo e a paciente complicar no cateterismo. Então são custos mais diretos do que eu estou fazendo e eu posso estar raciocinando assim. Mas quando a gente pondera isso com minha sensação de fazer e de beneficiar a paciente, muitas vezes as pessoas fazem, e essa é uma das grandes condutas equivocadas que provocam overdiagnose e overtratamento. Overdiagnose e overtratamento é uma coisa que, pelo tratamento desnecessário e fútil, a paciente tem maior probabilidade de se prejudicar do que de se beneficiar. Mas ainda não falei de custo de oportunidade. Quando eu falo, olha, não faça esse exame, porque isso é um overdiagnóstico, não vai beneficiar a paciente se colocar um stent numa paciente de 80 anos assintomática. Eu estou pensando no custo do stent, do procedimento, da complicação, é o custo direto, mas eu não entrei ainda no custo de oportunidade. Então, eu tenho duas opções. Pegar essa paciente, né, e encaminhar para a cirurgia e dizer, não, você é assintomática, essa cirurgia é uma cirurgia de pequeno risco, pequeno porte, e não há indicação de eu fazer uma investigação e fazer mais coisas nessa paciente. Você está estável, liberada para a cirurgia. Primeira opção. Segunda opção, vamos nos precaver. Eu vou pedir uma cintilografia, um ecocardiograma, algumas coisas aqui para a senhora. Qual é o custo de oportunidade perdida que eu tive em optar por solicitar o exame para essa paciente e não liberar ela para a cirurgia? É a oportunidade perdida dela resolver rápido, de uma maneira simples, um procedimento que ela precisa fazer, que é de catarata, e em poucos dias ela está vendo as coisas. Então, a gente perde a oportunidade de simplificar a vida do paciente. Então, ao optar por um caminho de uma cintilografia numa paciente de 80 anos, que possivelmente vai dar positiva e vai terminar no cateterismo e quem sabe no stent, e esse stent vai precisar de dupla antiagregação plaquetária, e aí a paciente vai operar agora com dupla antiagregação plaquetária, eu perdi a oportunidade de apoiar uma conduta mais simples e que resolva o problema principal dessa paciente nesse momento, que é enxergar melhor, que é um problema de visão e que tem uma solução, a cirurgia de catarata, que praticamente o NNT é 1. O meu custo de oportunidade é não deixar a paciente fazer essa solução simples, rápida, de baixo risco, com NNT de 1. É imenso o custo de oportunidade de exames pré-operatórios em cirurgias de baixo risco com essa intenção de overdiagnosticar. Então o custo vai ter dois componentes aí. O custo tem o componente do overdiagnose e o overtratamento, que prejudica a paciente, mas tem a perda de oportunidade de eu ter liberado a paciente para resolver o seu problema principal com o tratamento de NNT praticamente 1. Então a gente aprimora a nossa percepção de custo. Muitas vezes isso é feito porque você não está vendo a facilidade com que você, enquanto especialista, pode tomar uma decisão em prol do paciente. Tudo bem que um não especialista tem ali uma certa insegurança se ele se depara com uma paciente de 80 anos, mas como especialistas e conhecendo o efeito das coisas que a gente faz e as probabilidades, a gente não pode perder a oportunidade de, na escolha certa, beneficiar o paciente pela simplicidade de nossas condutas. Então, opportunity cost, esse exemplo do overdiagnose de doenças em pré-operatórios, overdiagnoses desnecessários, é um grande exemplo da perda de perspectiva de opportunity cost. Outro exemplo, você é cardiologista, está lá no hospital, é chamado para ver um paciente com sepse, com Covid, com alguma coisa assim, e que elevou troponina.
e teve uma certa dor no momento de uma taquicardia dentro da UTI. Muitas vezes esses pacientes, Covid nem tanto, porque tem a questão de contaminação, de infecção, mas muitas vezes esses pacientes com sepse bacteriana terminam num cateterismo, tá? E aí se diz, poxa, esse cateterismo vai beneficiar? Essa angioplastia no meio da sepse vai beneficiar? Não tá vendo que tudo isso é secundário? Aí você tá pensando em quê? No prejuízo que o paciente vai ter em fazer aquilo tudo. Mas você não tá pensando no custo de oportunidade, geralmente. O custo de oportunidade é a perda de oportunidade de você, enquanto cardiologista especialista, chegar na UTI, simplificar a questão dessa paciente e fazer com que a equipe de medicina crítica se volte para o que importa dessa paciente. Então, ao escolher cateterismo, angioplastia, etc., no meio de uma sepse, a gente perde a oportunidade de dizer o que importa aqui é a sepse. É um outro exemplo dessa situação. Terceiro exemplo, tratamento clínico versus cirúrgico. Ok, meu paciente é triarterial, ele tem que ir para a cirurgia cardíaca, porque na cirurgia cardíaca a revascularização é mais completa, e esse paciente tem doença complexa, e eu sei que na evolução, em termos de eventos recorrentes, a cirurgia é melhor que a angioplastia, eu estou escolhendo, portanto, o tratamento mais benéfico. E nesse ponto aí a gente pensa no custo do tratamento, que é o risco da cirurgia, né? Mas muitas vezes não se pensa no custo de oportunidade perdida. É a oportunidade de oferecer àquela pessoa o tratamento clínico ou um tratamento mais simples, como a angioplastia, que o paciente sai no dia seguinte, né? Que o paciente tem uma resolução rápida, que ele não sofre, né? E que muitas vezes está de acordo com o valor dele. Então, sempre que a gente opta pelo mais complexo, a gente perde a oportunidade do benefício do mais simples. É claro que eu não estou querendo dizer aqui que o mais simples sempre é melhor, que menos é mais sempre. Não, muitas vezes em medicina mais é mais. Mas a gente deve escolher o mais quando a gente perceber que, mesmo considerando o custo de oportunidade, o mais, o benefício do mais, supera a oportunidade perdida do menos. Portanto, isso exemplifica claramente como a gente deve pensar em opportunity cost, custo de oportunidade, que é um dos princípios básicos de pensamento de microeconomia, e eu acho que a gente precisa evoluir para que isso também seja um dos princípios básicos de raciocínio clínico nas tomadas de decisão baseadas em incerteza e probabilidade.